Olá, meu amigo, muito bom dia. Meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Igreja Evidência em Lisboa. Muito bem-vindo à nossa série de novembro. Deus está morto? E será que isso importa? Semana passada nós tivemos uma mensagem maravilhosa, mas hoje nós seguimos com a parte 2. Eu creio que todos nós estamos com a expectativa para essa mensagem, porque nós vamos falar por que algo ao invés de nada. Por que algo ao invés de nada? Já parou para pensar nessa pergunta? Já tentou analisar essa pergunta de uma outra forma? Então, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve oração junto com vocês. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma vez estar aqui, Deus, compartilhando a Tua palavra, falando o Teu amor e falando as evidências para a Tua existência, Pai. Usa-me, Senhor, como Teu servo, para abençoar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja agora ao vivo ou seja no replay. Em Teu nome eu oro. Amém. Então, meus amigos, se vocês estão chegando pela primeira vez aqui na nossa página, nós estamos com uma série maravilhosa aqui em novembro, mas hoje nós vamos falar por que algo ao invés de nada. Essa palestra, quem construiu essa palestra foi o Dr. Rice Broocks e o Dr. Brian Miller. Se você não conhece o Dr. Rice Broocks, ele escreveu esse livro, Homem, Mito e Messias, também outros livros como Deus Não Está Morto e o Purple Book, The Purple Book. Você consegue ver esses livros na Amazon. Esses são fundamentos bíblicos para o cristão. Então, com essa conferência em mãos, aqui com esse material em mãos, vale lembrar, se você quiser, né, o manuscrito de tudo isso que eu for falar hoje, fica bem mais fácil depois também, depois de eu falar o que eu tenho para falar, você conferir cada detalhe se você perdeu algum detalhe. Mas, meus amigos, sem mais delongas, por que há algo ao invés do nada? Por que há algo ao invés do nada? Bem, isso é a questão filosófica mais básica, mas também a mais profunda. É que a questão não cabe apenas aos filósofos, aos físicos, para fazerem essa pergunta, né? Por que há algo ao invés de nada? Nem é tanto aos químicos fazerem essa pergunta, mas a nós, pessoas normais, pessoas comuns, a mim, teólogo, e também aos educadores que estão aqui me ouvindo. Vale a pena fazer essa pergunta. Por que há algo ao invés de nada? E eu creio que nós acreditamos que a resposta a isso leva ao conhecimento, à informação. Por exemplo, eu não quero desacreditar em algo apenas porque meus pais acreditaram. Não quero apenas acreditar em algo porque me sinto melhor ou porque me sinto mais inteligente. Eu quero a verdade. Eu realmente busco a verdade. Eu creio que você que está me ouvindo, e seja de onde você estiver me ouvindo, já coloca aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Eu creio que todos nós queremos a verdade, né? Não queremos histórias, não queremos fábulas, não queremos acreditar em mitos, nós queremos acreditar na verdade. Toda a humanidade, eu creio que todo ser humano tem esse desejo, esse interesse de buscar a verdade. Então, por que existe um universo ao invés do nada? Essa é a pergunta por trás disso que eu estou falando. Por que existe um universo ao invés do nada? Essa pergunta tem gerado muitas respostas dos físicos, porque se você diz que o universo existe por causa de algo além de si mesmo, algo além de matéria e energia, então você abriu a porta para Deus. Na verdade, o termo Big Bang foi cunhado por um ateu chamado Fred Hoyle. Fred Hoyle disse assim: se você diz que o universo teve um começo, então você está deixando o pé divino entrar pela porta. Mais tarde, então, o célebre físico Stephen Hawking, em seu último livro, disse: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode criar a si mesmo do nada. Ele falou isso no seu livro The Grand Design, página 180. Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode criar a si mesmo do nada. Agora, embora ele fosse, como você sabe, o Stephen Hawking, um incomparável em sua perícia científica, você sabe que isso é um erro filosófico muito básico. Se houver uma lei como a gravidade, o universo pode criar a si mesmo? Será que é realmente isso? Essa história, ela remonta até Albert Einstein, porque quando ele descobriu a lei da relatividade, ele reconheceu que o universo tinha que ter um começo. Isso foi depois da pesquisa de pessoas como Hubble. Lembra do telescópio Hubble? Isso estava realmente perturbando Einstein. Por quê? Porque ele reconheceu que se o universo teve um começo, como ele aludiu, então isso significa que tempo, espaço, matéria e energia, tudo teve que ser criado por algo fora do nosso universo, fora do tempo, espaço
e matéria. E muitos físicos ficaram perturbados com essa ideia, porque isso aponta para um Criador infinitamente poderoso que escolheu criar o nosso universo com um propósito. E porque muitos cientistas eram ateus, eles não gostaram dessa ideia. Então, falamos apenas sobre Hawking, porque o Stephen Hawking é provavelmente um dos cientistas mais relevantes atualmente, né, mais citados nos nossos últimos dias, né? Ele acabou falecendo há um tempo atrás. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês disso, né, de dizer que algo existe ao invés de nada. Quando nós falamos sobre mágica, né, nós dissemos que você tem que tirar um coelho de dentro da cartola. Para você ter uma mágica, você tem que ter um chapéu, uma cartola e um coelho. Mas quando você diz nada, quando você realmente diz nada, filosoficamente, nada significa, 1, a ausência de qualquer coisa, e 2, a ausência de tudo. Eles têm que fazer um pequeno truque de mágica. Todos os cientistas têm que fazer um pequeno truque de mágica para dizer que nada realmente é alguma coisa. Então, quando você ouve pessoas como Hawking dizer que a lei da gravidade ou a gravidade poderia ter produzido o universo, ou a mesma coisa com outro autor, Lawrence Krauss, onde escreveu em seu livro O Universo do Nada, a sua linguagem é muito enganosa por algumas razões. Dizer que tudo pode ter existido a partir do nada é um pouco enganoso. Quais razões para eu fazer essa pergunta? Quais seriam as razões para esse tipo de verbalização ser um pouco duvidosa e um pouco enganosa? Por causa das leis da física, meus amigos. Elas descrevem o que acontece em um universo físico, como, por exemplo, a lei da gravidade descreverá um foguete caindo ao solo. Mas a lei da gravidade não criará o foguete, não criará a Terra e não criará a atração entre eles. O universo já deve estar lá. E se você olhar para o artigo original de Hawkins, que ele escreveu com Hartle, de onde ele tira suas ideias, e você olhar para a matemática deles com cuidado, o que mostra é que eles não estavam realmente escrevendo um universo vindo literalmente do nada, mas estavam descrevendo um universo que já existia. Ou seja, um universo com volume espacial zero, e então desenvolvendo-se no universo que nós temos hoje em dia. Então, quando pessoas como Lawrence Krauss e Stephen Hawking falam sobre nada, eles realmente não querem dizer nada. O que eles querem dizer é um universo já existente em um volume muito pequeno. Então, esse é o problema. Por quê? Porque a gravidade não é nada. A gravidade não é nada. A gravidade é algo já direto. Então, meus amigos, indo um pouco mais em frente, já dizendo que a gravidade não é nada, e vale lembrar que em termos quânticos, nada não pode criar algo, isso vai de encontro à lei da física quântica. Vamos chegar ao nosso ponto 2 desse nosso debate. Vamos ver agora por que a crença de que Deus existe não pode ser subestimada. Toda essa nossa conferência aqui, toda essa nossa falácia sobre algo ter existido além do nada, me faz lembrar de Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele exista e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Vou dar um exemplo para vocês. No Halloween, agora que se passou, por causa do Covid, se você estiver em casa e não quiser que as crianças venham até a sua porta, né, com truques e travessuras, você pode apagar as luzes. Isso sinalizaria que você não está em casa. Então, se você não acredita que alguém está em casa porque as luzes estão apagadas, você não vai chegar até a porta, você não vai procurar, você não vai bater a porta, correto? Mas digamos que, mesmo com as luzes apagadas, você está em casa. E seu amigo que está lá fazendo truques e travessuras, seu amigo que é curioso, vai ficar se perguntando, será que ele está em casa mesmo? Será que ele não está em casa, escondido em algum lugar? Será que ele realmente não está em casa? E se eu bater na porta, eu vou matar essa curiosidade, eu vou matar a certeza. Então, a curiosidade faria com que seu amigo fosse até a porta e batesse
porque ele está curioso para saber se você está lá dentro da casa ou não, mesmo que as luzes estejam apagadas. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso sistema de crenças, aquilo que nós pensamos, dirige nossas ações. Então, se você não acredita na existência de Deus, se você não acredita na existência de Deus, jamais irá buscar pela existência dele. Isso foi o motor da ciência, né? Os cientistas lá no começo, lá como Albert Einstein, eles achavam que existia algo além daquelas leis da física, algo que tinha criado aquelas leis, algo tão sublime, tão maravilhoso como um criador. Então, eles pensavam que existia um Deus atrás de todo esse universo que eles viam à sua volta. A ciência, meus amigos, já indo para o nosso ponto 3 do nosso debate hoje, a ciência sempre foi movida por questões. A ciência sempre foi movida por questões como essa aqui, ó. Será que existe um Deus mesmo? Será que realmente existe um Deus por detrás de todas as leis do universo que nós descobrimos até hoje? Muitas vezes, meus amigos, muitas vezes os céticos dizem que tem as perguntas para você, ou para mim, ou para outras pessoas. Mas o que acontece quando nós invertemos isso? O que acontece quando nós começamos a fazer as perguntas? Como essa, por exemplo. Você sabe por que você acredita que existe um universo ao invés do nada? Essa é uma pergunta muito básica. Por que existe alguma coisa? E quando alguém começa a pensar nisso, percebe que nunca parou para questionar isso realmente, né? Uma vez que uma pessoa realmente começa a pensar no porquê ela crê naquilo, ou qual é a resposta a essa pergunta, ela começa a buscar a resposta. Se apenas pensarmos que basta fazer declarações de que Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida, né? Isso pode parecer para muitos que estão nos escutando, né? Muitas pessoas que não são cristãos, como que se nós estivéssemos fazendo isso porque o nosso pastor mandou, alguém mandou, nós somos obrigados, por causa que a nossa religião manda nós fazermos isso. Mas muitas vezes uma pergunta, meu amigo, é muito mais forte do que uma declaração. Às vezes uma pergunta bem colocada é como naquele filme A Origem, ou The Inception, né? Você deve ter visto, quem sabe, esse filme, em que uma ideia vem até o pensamento, e esse pensamento vai fazer mais perguntas. A pessoa vai ficar, por que eu creio mesmo que existe algo ao invés do nada? Que o universo se criou a partir da lei da gravidade ou a partir do nada, né? Por que eu creio nessas coisas? Por que eu creio que não existe o mal? Ou por que eu creio que o mal existe? As perguntas fazem a pessoa ir buscar as respostas. Então, como eu falei antes, perguntas são o que realmente move a ciência. A grande questão é qual é a fonte de tudo. Qual é a fonte de tudo? Os físicos costumam acreditar que o universo era eterno. Então, eles nunca tiveram que te fazer essa pergunta de onde veio o universo, né? Mas, a partir do nosso século, agora, na verdade, nos últimos 200 anos, a ciência tornou muito claro que o universo teve um início. Teve o começo, nosso universo teve um começo. E que a matéria, a energia e o espaço tiveram um início. Isso foi realmente perturbador para todos os cientistas e físicos, porque rompeu completamente com a filosofia conhecida como materialismo científico, que basicamente diz: tudo é explicável pela matéria e energia. Essa é a teoria do materialismo científico. Tudo é explicável pela matéria e energia. Mas se toda a matéria e energia deu início a tudo, isso não pode ser explicado por si só, o que novamente aponta para algo fora disso. Há um criador que criou tudo. E claro, quanto mais físicos olham para o universo, eles veem que, número 1, novamente surge a ideia de que o universo não é um acidente. O universo não é um acidente, mas ele foi criado pensando em nós. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o ajuste perfeito das leis da física. Lá bem no começo, lá bem no início do universo, lá por uma microfração de um nanosegundo, a lei da gravidade e todas as outras leis tiveram que ser finamente ajustadas. E não é apenas como num rádio, que você tem poucas estações, né? Imagina inúmeras leis da física tendo que ser ajustadas ao mesmo momento, numa afinação tão perfeita, para que a vida, para que eu e você realmente pudéssemos existir, para que o universo pudesse existir. Então, tudo foi feito para que a vida fosse permitida. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dar o exemplo das proteínas. Se você quebrar a célula
até as partes mais básicas, basta pegar uma proteína, por exemplo, apenas explicar a incrível informação e a improbabilidade, até mesmo uma proteína, que é uma parte de uma célula, chegar à existência por acaso, isso é muito improvável, né? Uma célula começou a existir por acaso, explodiu e apareceu uma célula. Porque se você olhar quais são os blocos básicos de uma construção de uma célula, o que compõe as incríveis enzimas, por exemplo, que fazem as reações, né, que nós chamamos de proteínas. As proteínas são longas cadeias de moléculas chamadas aminoácidos. E são 20 aminoácidos diferentes, pelo menos, principalmente 20 aminoácidos diferentes que formam um alfabeto, muito parecido com o alfabeto da língua inglesa, que tem 26 letras. O que acontece é que esses 20 tipos diferentes de aminoácidos formam uma cadeia que cria essa proteína, da mesma forma que as letras formam uma frase. E a questão, novamente, é quão difícil é fazer a proteína funcionar como se tudo fosse criado aleatoriamente. Tempo, matéria e energia, tudo aleatoriamente. Bum, criou-se a proteína. Digamos agora, então, 150 aminoácidos em uma linha para tentar criar uma proteína. Qual é a chance disso funcionar sendo criado aleatoriamente? Bem, vou dizer para vocês qual é a chance disso funcionar. A chance é de 1 em 10 na 70 potência, na potência 70. Olha bem, é como se você pegasse um pequeno átomo, né, de todo o nosso sistema solar, você fechasse os olhos e pegasse um pequeno átomo e fosse aquele átomo certo que você pegou. Essa é a chance de uma proteína aleatoriamente ter acontecido. Por quê, meus amigos? Por que isso? Por que eu tenho falado sobre isso? Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque a informação é apenas o produto de uma mente inteligente, o que aponta para um design, para um propósito de todas as coisas terem sido criadas. Concluindo hoje, meus amigos, a Escritura, a Bíblia nos diz que no começo Deus criou os céus e a terra. E esse é realmente o ponto principal do livro de Gênesis. Ele também diz que Deus falou. Ele injetou essa informação na criação. Então a questão é, de onde vem a informação? Informação, de novo, sempre aponta para uma mente inteligente. Informação sempre aponta para a inteligência. Imagine que você está caminhando na praia, por exemplo, né? Imagine agora, fecha os olhos aí, imagine que você está caminhando na praia, tem várias praias por aqui. Imagine que você está caminhando na praia e você vê uma linda frase escrita para você na areia. E você olha espantado, uau, que bonito isso que aconteceu aqui, essa frase que está aqui na areia, né? Uau, como as ondas, com o passar do tempo, escreveram essa frase para mim. É muito improvável isso acontecer, uma frase escrita na areia para você a partir do movimento das ondas. Mas então imagine só o seu DNA. Imagine agora o seu DNA. Você tem uma frase com mais de 3 bilhões de letras em seu DNA. Você tem uma frase com mais de 3 bilhões de letras em seu DNA. O que eu quero dizer, imagine que você recebesse uma mensagem de texto agora. Né? Imagine você recebendo uma mensagem de texto agora e a pessoa que mandou essa mensagem de texto, ela sentou em cima do celular e aleatoriamente escreveu uma frase para você e, por acaso, ele ainda apertou send, né? Estava ali com o celular, sentado em cima do celular e acabou mandando essa mensagem para você que está perfeita, com 3 bilhões de letras. É muito improvável que isso tenha acontecido aleatoriamente. Então, quando nós olhamos para o nosso DNA, com 3 bilhões de letras em nosso DNA, né, algo que é legível, é quase impossível crer que isso veio do nada, que isso não foi desenhado por Deus. E a resposta à nossa pergunta de hoje, a resposta à pergunta por que há algo ao invés do nada, é esta, meus amigos. A resposta é Deus, né, porque existe um Criador, há algo ao invés do nada, porque existe um Criador pessoalmente poderoso e atemporal, que nos trouxe a existência pelo seu poder. Ele nos trouxe a existência para relacionamento. Deus nos trouxe a existência para um relacionamento. É por isso que nesse momento de pandemia há muito estresse e turbulência mental, porque os nossos relacionamentos estão tensos, porque estamos separados uns dos outros. Da mesma forma que sentimos a separação dos outros, é a mesma dor que sentimos quando estamos separados de Deus. Portanto, não é só porque existe algo ao invés do nada. A resposta final é porque existe um Deus que nos criou e nos trouxe à existência.
E aí, enquanto ainda estávamos em desespero, ele tornou-se um de nós. Como a Bíblia fala, a palavra se fez carne, essa informação veio de lá para cá. Você sabe que existem alguns satélites apontando para o universo, buscando informação extraterrestre, porque alguém crê que existe vida afora do nosso planeta. Toda vez que uma informação vem de lá, ou quando uma informação vir de lá até aqui, essa informação vai mudar a história. Até hoje, nenhuma informação veio. Mas quando a informação vem de cima para nós, muda totalmente a história. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Essa informação divina veio até nós, ele se fez carne, Deus viveu entre nós como Jesus Cristo, Deus encarnado, Jesus Cristo em forma humana. Ele não só diz porque estamos aqui em forma de humanidade, né? Essa informação, Jesus Cristo que veio até nós, ele não só quer dizer, vocês são humanidade, vocês são criados por Deus, não é só isso. Ele quer um relacionamento pessoal contigo. Ele não é um Deus distante, ele quer estar junto com você, falando a você sobre o teu design, sobre o teu potencial, sobre o teu propósito na vida. Então, como eu falei até agora, quando alguns cientistas dizem que nada, né, que o universo foi criado a partir do nada, o que eles realmente querem dizer não é nada. Já deveria ter existido tempo, espaço e matéria. E aquilo que originou o universo tem que estar fora de tempo, espaço e matéria, para ter sido capaz de afinar todas as leis da gravidade, todas as leis da física, da química, ao ponto do nosso planeta ser tão perfeito e alinhado para existir vida. Mas ainda assim, meus amigos, há um pulo de fé, há um passo de fé. Eu posso te dar todas as evidências que eu te dei agora, de tão maravilhoso o nosso universo, como tão maravilhoso o nosso universo é, como tão maravilhoso o nosso corpo, nossa mente, nossas células são, e nosso DNA é, mas mesmo assim, você precisa dar um passo de fé para acreditar em Deus. E o Dr. Brian Miller, ele é PhD em física. Eu vou compartilhar com vocês a história pessoal, um pouco da história pessoal dele, o que ele diz sobre o seu encontro pessoal com Deus. O Dr. Brian Miller diz assim: eu estava bastante convencido de que Deus não existia. Veja bem, esse é um fisicista falando, um físico falando. Eu estava bastante convencido de que Deus não existia. E o que aconteceu é que um dia eu me sentei e falei: não sei se é verdade, mas se você existe, você tem que me provar, porque eu sou um cientista. E acredito que Deus realmente me ajudou a obter as informações certas e as pessoas certas. E o que percebi é que a evidência da ciência para o Criador é simplesmente impressionante. Como você ouviu, as leis da física foram projetadas para a vida. Elas foram projetadas para que existíssemos. Se você olhar para si mesmo, obterá as informações necessárias sobre a origem da vida. E como você ouviu, a informação é apenas um produto de uma mente inteligente. Eu, então, examinei as evidências da ressurreição, que eram também impressionantes. E também encontrei pessoalmente a Deus. Experimentei o seu amor e vi respostas para as minhas orações e vi milagres. Então, fui realmente buscar a verdade com base nas evidências e, através do encontro com Deus, eu voltei para a minha fé e percebi que Deus não está morto, mas Deus está realmente vivo e quer dar a conhecer-se a nós. Então, meus amigos, quando você ora a Deus e você obtém resposta daquela oração, somente isso já deveria fazer você pensar: como eu obtive a resposta para essa oração? Como eu orei a Deus e Deus me respondeu, sabe? Somente esse ponto já seria o suficiente para nós crermos na existência de um Deus. Mas soma isso a todas as evidências que eu te dei. Mas mesmo assim, se você tem alguma dúvida, eu quero continuar falando com você, quero continuar nessa série mostrando as evidências que nós temos sobre a existência de um Deus, sobre a existência desse ser maravilhoso que te ama e te criou com um propósito. Não somente a você, mas todo o universo ao nosso redor. Então, meus amigos, ao longo dessa série, eu creio que você vai ter mais evidências para poder dar esse passo de fé para crer em Deus. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Eu quero entrar em contato com você. Manda um e-mail para nós também, para admin@evnationlisboa.org, que nós estamos mais do que disponíveis para responder as suas perguntas. Mais uma vez, eu quero frisar: continue perguntando, continue buscando as informações e as respostas para todas as suas perguntas. Nós não estamos aqui para julgar se você tem alguma dúvida, muito pelo contrário. Nós queremos responder as suas perguntas,
queremos que as tuas perguntas sejam respondidas, porque esse é o desejo de Deus. Deus não está assustado com as tuas perguntas, por mais malucas e por mais impressionantes que elas sejam. Deus tem todas as respostas que você precisa para a tua vida. Então, eu me despeço daqui. Muito obrigado por ter estado conosco mais um culto. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima semana. Vou deixar em segredo para você qual vai ser o tema da nossa próxima série. Mas fica de olho aí que eu creio que vai estar maravilhoso também. Eu me despeço daqui. Até mais. Tenha um ótimo domingo. Tchau, tchau.